Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a 8ª parte da videoaula de Baixa Idade Média. Na aula passada nós concluímos falando sobre alguns avanços tecnológicos, algumas mudanças técnicas que, incorporadas à agricultura, promoveram uma verdadeira revolução agrícola ao longo do século XII. Tá? E a gente vai ver agora quais são os efeitos dessa revolução agrícola. A melhoria na produtividade agrícola gerou mais alimento, abundância de alimento para todos. Com isso, a fome diminuiu, a desnutrição diminuiu. Isso gerou melhorias no sistema imunológico da população, que passou a ser mais resistente a certas doenças que atacam mais quando as pessoas estão com o organismo fragilizado. Isso fez com que a expectativa de vida aumentasse um pouco, a mortalidade diminuísse e isso permitiu um crescimento vegetativo da população. Então a gente vai experimentar, a partir do século XII na Europa, o crescimento demográfico. Percebe que ali entre o ano 1000 e o ano 1200, a gente vai ter uma população mais ou menos estável, flutuando em torno dos 24 a 25 milhões de habitantes, e a partir do século XII e principalmente no século XIII, porque esses efeitos demográficos eles são efeitos de prazo mais longo, então a Revolução Agrícola começa no século XII, mas os efeitos dela são perceptíveis no XIII. A partir do século XIII, a gente percebe ali que a população europeia dobra. Ela sai da casa dos 25 milhões de habitantes e passa acima dos 50 milhões de habitantes. Uma população que dobra no período de um século é um crescimento expressivo e significativo. Isso só foi possível devido às melhorias incorporadas à produção agrícola. Esse crescimento demográfico, esse crescimento populacional, vai ter um efeito na reorganização da ocupação do espaço na Europa. A gente passa a ter uma redução da ruralização e um crescimento da urbanização, o que leva a gente para o renascimento urbano. Até porque, nesse momento, séculos XI, XII, XIII, as invasões ditas bárbaras já estavam superadas. Você já não tinha mais vikings atacando a Europa nesse momento. Esses povos normandos eles já estavam, inclusive, convertidos ao cristianismo ou se convertendo ao cristianismo, já não eram mais inimigos da cristandade, mas sim parte dela. O jogo havia virado ali no Oriente Médio e o Islã, que durante um certo tempo havia estado na ofensiva, agora passava para a defensiva com as cruzadas. Enfim, tudo isso, os magiares também acabam encontrando um equilíbrio e se introduzem na dinâmica europeia. Então, tudo isso vai fazer com que os ataques ao mundo cristão europeu diminuam. Esses ataques que foram frequentes na Alta Idade Média, eles diminuem na Baixa Idade Média, ao mesmo tempo que a população cresce. O efeito prático disso é que as pessoas elas vão perdendo lentamente o medo de estar nas cidades. Aquele medo de estar nas cidades que motivou a ruralização lá no começo da Alta Idade Média, esse medo ele desaparece, ele vai diminuindo aos poucos. As cidades também vão se tornando mais ricas, mais poderosas, mais dinheiro disponível. Algumas dessas cidades vão se amuralhando, vão construindo defesas poderosas em torno. Tudo isso combinado vai gerar um estímulo para que uma parte da população migrasse do campo para a cidade. Você, nesse momento, vai me perguntar com muita razão e propriedade o seguinte: Caio, essa população rural ela não era geralmente composta por servos, na sua maioria? Será que esses servos eles estavam autorizados a ir do campo para a cidade? Não. Legalmente, tecnicamente, não. Mas o crescimento expressivo da população no campo gerava problemas também, o excessivo fracionamento da terra. Já no caso das famílias nobres, o normal, o frequente, é que só o primogênito herdasse a terra e os filhos mais novos teriam que cada um buscar o seu modo de vida. Isso aplicado à população camponesa seria extremamente problemático, porque em momentos de baixa população isso geraria a saída de uma parte da população do campo e ida para a cidade. Na verdade, o que acontecia é que com a população camponesa em geral havia um fracionamento da terra. O homem camponês tinha vários filhos, e em geral esses vários filhos morriam muito cedo e acabava ficando um ali ou dois herdando a terra. Agora, com a melhoria da qualidade de vida dessa população camponesa, com uma relativa, uma pequena, não é uma grande melhoria, mas uma relativa melhoria da qualidade de vida, a gente vai ter esse camponês tendo vários filhos, esses vários filhos sobrevivendo até a idade adulta, e o camponês tendo que dividir o seu pequeno lote de terra entre os vários filhos. Então isso significava que esses filhos eles ficavam com pedaços de terra cada vez menores do que o que o seu pai havia tido anteriormente. E isso, geração após geração, chegava a uma situação tão grave que um camponês ele poderia ter uma terra tão pequena
porque ele não conseguiria ali obter o suficiente para sua sobrevivência. Então muitos desses camponeses, desses servos, simplesmente fugiam do campo e iam para a cidade, mesmo sem autorização dos senhores feudais, ou isso também gerava um certo crescimento da tensão social no campo, aumento das brigas, né, entre vizinhos, de lutas, de disputas por propriedade. Ah, essa vaca é minha, não é minha, você me roubou e sei lá o quê. Isso gerava uma certa violência, né? Um crescimento da violência, da criminalidade. Vizinhos que brigavam e um se vingava do outro, matando o outro, enfim. Então, essa situação toda tende à instabilidade no campo, esse excedente, esse excesso de população no campo criava um problema e, às vezes, o senhor feudal, como castigo para um servo, o expulsava do feudo. Tá? Então você tinha um grande volume de servos e expulsão do feudo era uma coisa, como punição por um crime, era uma coisa que dificilmente aconteceria na Alta Idade Média, porque a todo custo o nobre ele desejava manter aquele camponês ali para servir de mão de obra. Agora, com uma mão de obra até em excesso, esses nobres eles se tornam um pouco menos rigorosos em prender, em manter esse camponês preso à terra. Então, ou a gente tem camponês que foge e o nobre não está muito preocupado em fazer esforço para trazer o camponês de volta, porque no final das contas tem camponês demais já, ou, inclusive, o nobre poderia expulsar o camponês no caso do cometimento de algum tipo de crime ou uma coisa do gênero. Então isso tudo vai fazer com que haja um processo de migração do campo para a cidade, um processo de êxodo rural. Tá? E isso vai ser, até certo ponto, tolerado ali pelos senhores feudais. Só que essas cidades para onde migravam os camponeses, nesse momento aqui, elas eram chamadas de burgos. Tá? São os burgos. E a gente passa a ter uma população que sai do campo e vai para a cidade. Na cidade não tem espaço, não tem estrutura, não tem forma de você fazer agricultura, não pelo menos agricultura intensiva. Você talvez possa ter uma horta no seu quintal de casa, você possa ter uma jardineira na janela com um ramo de alecrim, tudo bem. Mas você produzir alimento em grande escala para, enfim, se alimentar dele ao longo de um ano, dentro do ambiente urbano, isso é quase impossível, porque você tem propriedades muito pequenas no ambiente urbano, né? Uma fazenda, né? Mesmo um sítio pequeno, é muito maior do que um apartamento grande na cidade. Você não tem, dificilmente você tem um apartamento que seja grande a ponto de você achar que ele tem o mesmo tamanho de um sítio, né, com produção agrícola. Então, não é casa com jardim, não. Eu estou falando de um sítio mesmo, destinado à produção agrícola. Você não tem na cidade esse tipo de espaço, né, e de estrutura. Então quem vai para a cidade, nesse momento aqui, quem vai para os burgos, acaba sendo obrigado a se dedicar a atividades comerciais e artesanais. Ou o sujeito ele se torna um intermediário de trocas, né? O sujeito que saiu do campo e vai para a cidade, ele passa a ser um comerciante, ele passa a ir em feudos, comprar excedentes e trazer para as cidades para revender, ou então ele se torna um artesão. Tá? O que é um artesão aqui no contexto da Idade Média? Não é aquele sujeito que fica na beira da praia fazendo pintura em azulejo usando spray e o dedo para fazer pintura, né? Ou que faz artesanato com massa epóxi. Não é isso não, tá? Não é brinco de miçanga, não tem nada a ver com isso. Artesanato aqui na Idade Média é a produção de quase todas as mercadorias. Um alfaiate que fazia as roupas era um artesão e 100% das roupas eram feitas por alfaiate. Não existia loja de roupas e produção industrial de roupas. Ah, vou fabricar aqui 1000 roupas iguais do mesmo tamanho e aí quem couber compra, quem não couber não compra. Não, a roupa era feita sob medida para cada indivíduo. 100% das roupas eram produzidas sob medida. 100% dos sapatos eram feitos sob medida. 100% das ferramentas eram feitas de forma manual. Era um ferreiro que ia ali fazer a forja do metal e fazer a ferramenta. Isso era o artesanato na Idade Média. Tá? Era o padeiro, era o queijeiro, era o açougueiro, era o médico, era o alfaiate, o sapateiro. Esses indivíduos todos eles estavam dentro de uma grande categoria dos artesãos. Tá? E é daí, inclusive, que vem aquela linguagem que a gente falou lá atrás quando falou das universidades, né? Das artes. Enfim, tem um pouco disso, né? A noção de arte na Idade Média, ela está muito ligada a um fazer prático. A arte na Idade Média ela não é necessariamente, não é apenas um fazer estético, algo que você faz para ficar bonito, um quadro, uma pintura, uma escultura, não é isso. Tá?
A arte na Idade Média é quando você faz algo com as suas mãos. Você faz um objeto concreto, material, 3D, né, algo que você possa tocar e segurar e manusear e manipular, e você fez com as suas mãos, né? Seja um queijeiro que faz o queijo, seja um sapateiro que faz um sapato, isso tudo era uma forma de fazer artístico na Idade Média, que não era necessariamente um fazer estético, embora os artistas, como a gente pensa hoje, também fossem considerados artesãos ali dentro daquele contexto. Tá? Nesse momento também medieval, a partir dessa crise, dessa revolução agrícola do século XII, vão surgir rotas comerciais, não só de comércio local, mas também o comércio de longa distância. Você tem o sujeito que sai da cidade, vai para o feudo, que fica ali do lado, comprar excedente para trazer de volta para a cidade e revender, mas você também tem comércio de longa distância. Um comerciante que sai da região atual da Bélgica e vai até Portugal, ou um que vai da Itália até a Inglaterra, um comércio de mais longa distância. Isso também surge nesse momento. Tá? Isso tudo vai fazer com que você tenha um fluxo maior de riqueza circulando e esses indivíduos que saíram do campo e foram para a cidade e se dedicaram ao comércio e ao artesanato, eles começam a enriquecer, ou pelo menos os primeiros a saírem do campo para a cidade começam a enriquecer. Ao longo dos séculos seguintes, continuarão saindo indivíduos do campo para a cidade, mas quando eles chegarem, eles vão encontrar já uma condição de vida um pouco mais complicada. O fato de as cidades serem muito pequenas e não ter um grupo de elite dominante nessas cidades fez com que os primeiros indivíduos que chegam ali vão tendo espaço livre para se tornar essa elite. Os novos que chegam, quando essa elite já está formada, não tem muito espaço para ascender socialmente, para só com o esforço do seu trabalho, das suas mãos, enriquecer. Tá? Então, aqueles primeiros indivíduos que saíram ali no século XII, XIII e foram para as cidades, para os burgos, passaram a ser chamados de burgueses. E esses caras e os seus descendentes se enriqueceram. Tá? 100, 200, 300 anos depois, continuará havendo um movimento de saída do campo para a cidade. Só que esses novos indivíduos não vão mais enriquecer tão facilmente. E aí o termo burguês vai deixar de se referir a todo e qualquer indivíduo que mora numa cidade e passar a se referir àqueles indivíduos mais ricos da cidade, que foram os primeiros que chegaram ou os seus descendentes. Tá? Então o termo burguesia, num primeiro momento ali no século XII, no século XIII, indica a totalidade dos indivíduos que habitam a cidade. É a mesma coisa que citadino. Tá? A partir do momento em que esses primeiros citadinos vão enriquecendo e prosperando, isso vai fazer com que o termo burguesia se refira só à parcela enriquecida da população urbana, enquanto o restante da população urbana são trabalhadores braçais comuns e não tem um status especial. Você vê aqui uma pintura da época, mostrando aí um desses típicos burgueses, né, desses comerciantes, contabilizando os seus lucros, o seu ouro, a esposa ao lado fazendo anotações do livro caixa, né, quanto comprou, quanto vendeu. Eu comprei X mercadoria por 1 milhão, vendi isso por 2 milhões, o lucro foi de 100%, etc, etc, enfim. Uma pintura aqui representando, né, os indivíduos extremamente bem vestidos. A mulher percebe esse detalhe, ela está usando uma roupa vermelha, o marido comprou para sua esposa uma roupa vermelha. O vermelho, nessa época, era uma cor extremamente cara, tá? Era difícil você fabricar corante vermelho. Os corantes vermelhos eles não eram de muita qualidade, a roupa ela logo desbotava, descoloria. Então, se alguém tinha condição de ter uma roupa vermelha, né, e a roupa estava ali em dia, a cor bem viva e tal, é sinal de que aquela pessoa é muito rica. Né? Percebe também os chapéus que eles usam, super elaborados, então moedas e mais moedas aqui de ouro e prata acumuladas em cima da mesa. Então percebe que a gente está retratando aqui um burguês muito rico no contexto medieval. Tá? Então, esse renascimento urbano, que vai acontecer na Idade Média, vai levar necessariamente a um renascimento comercial. Tá? Vamos ter 2 grandes polos de comércio na Europa, ao norte, no litoral do Mar Báltico e do Mar do Norte. Vamos ter várias cidades portuárias, no que hoje é Dinamarca, norte da Alemanha, Polônia, norte da Polônia, sul da Suécia e da Noruega, até ali a região da Inglaterra, litoral inglês, litoral do que hoje é a Bélgica, que naquela época chamava-se Flandres, né? Holanda, tudo isso, toda essa região ao norte vai acabar formando um grande polo comercial que vai, enfim, várias cidades que vão começar a se unir, se articular, formar um grande bloco comercial chamado Liga Hanseática. Né? Já no sul, ali na bacia do Mar Mediterrâneo, a gente vai ter várias cidades italianas
que não vão formar ligas entre si, pelo contrário, elas vão manter até uma certa rivalidade e elas vão buscar fazer comércio ali com o Oriente Médio. Tá? Isso aqui é o comércio marítimo, era o comércio mais lucrativo, de maior volume, que trazia produtos de fora da Europa para dentro do continente, ou que levava produtos de uma região para uma outra mais distante, né, em grande quantidade. Por exemplo, os tecidos de Flandres, a região de Flandres da Bélgica, era um grande polo têxtil dentro da Europa, e ali de Flandres você tinha uma redistribuição desse tecido. Mas a gente também vai ter comércio terrestre florescendo nesse momento e a criação das chamadas feiras. O que eram essas feiras? Eram locais em que os comerciantes levavam seus artesanatos, seus excedentes, os camponeses também levavam, e a meio caminho ali entre a cidade e o feudo, você vai ter um ponto em que aquele grupo se reúne, cada um monta ali suas barracas, e às vezes você passa a ter gente construindo barraca para dormir, você passa a ter ali, ano após ano, esse fenômeno se repetindo, e quem é inteligente, quem é esperto, percebe que aquele fenômeno vai continuar se repetindo por mais tempo, então decide construir ali um restaurante, construir uma hospedaria, construir um estábulo para que os comerciantes pudessem levar os seus cavalos e deixar o cavalo ali para descansar e tal. Então, essas feiras, né, que ficavam normalmente no cruzamento de várias rotas comerciais, tem 2 ou 3 rotas comerciais que se cruzam num determinado ponto, ali normalmente ocorre uma feira, porque ali tinha muita gente transportando muita mercadoria, se encontrando, e acabava virando um ponto de troca de mercadorias diversas, de fluxos comerciais. Essas feiras, a princípio, elas eram temporárias ao longo do ano, mas à medida que o tempo vai passando, elas vão se desenvolvendo, se tornando mais complexas, mais lucrativas, elas acabam virando feiras permanentes, ao ponto de algumas delas, inclusive, evoluírem e se transformarem em cidades mesmo. Tá? Uma das feiras mais famosas da Idade Média era a Feira de Champagne. Champagne é uma região da França. A bebida Champagne só tem esse nome porque ela é feita nesta região da França, a região de Champagne. Então a Feira de Champagne era uma das feiras mais famosas ali da Idade Média. Tá? Veja aqui alguns exemplos das rotas comerciais, né? As linhas verdes aqui embaixo no Mediterrâneo são as cidades italianas fazendo comércio, já as linhas amarelas acima são as rotas de comércio da Liga Hanseática, chegando até ali a França, tá? E as linhas vermelhas nos pontos terrestres aqui são as rotas terrestres, tá? No continente europeu. Isso aqui já é século XIV, já é final da Idade Média. Obviamente elas não se desenvolvem todas essas rotas de um dia para o outro, mas percebe como elas são complexas, são densas, e justamente nos pontos em que elas se cruzam, em geral você vai ter cidades se formando. Percebe que você vai ter bolinhas pretas justamente em alguns cruzamentos de cidades. Né? Viena, por exemplo, que está aqui, está num cruzamento de rotas comerciais, Breslau na Alemanha também, Praga também, Nuremberg também, enfim, a gente poderia ficar circulando aqui 1 milhão de pontinhos, né? Mas basicamente acho que você já entendeu aqui o sentido. E aqui a gente tem também alguns pontos verdes, que são justamente locais em que aconteciam feiras famosas. Tá? Essas feiras vão acontecer no cruzamento de rotas terrestres, né? Ali os indivíduos podiam trocar os seus produtos, enfim, algumas dessas regiões se tornavam cidades permanentes, e a tendência feudal ao isolamento e à autossuficiência se rompe. O normal na Alta Idade Média, até o começo da Baixa Idade Média, era que o feudo produzisse 100% daquilo que ele precisa para sobreviver. Dentro do feudo eu vou ter que produzir tecido, vou ter que produzir alimentos de todo tipo, vou ter que produzir sapato, vou ter que produzir tudo. Tá? A autossuficiência, justamente porque esses feudos eles tendiam a se isolar do resto do mundo por uma questão de proteção, de defesa contra as invasões bárbaras. Agora que isso já terminou e que o comércio está florescendo, está frutificando, não existe mais a necessidade do isolamento. Então, eu no feudo não preciso me dedicar a produzir tudo. Eu não preciso fazer sapato mal feito, e roupa mal feita, e comida mais ou menos. Eu posso dedicar 100% da minha atenção para fazer uma excelente comida, vender, e aí com o lucro que eu obtiver, eu adquiro a roupa e os calçados e as ferramentas que eu preciso. Então, você vai passando a ter aqui um processo de divisão do trabalho, de especialização da produção, e para intermediar isso tudo, a gente passa a ter também um retorno da economia monetária, uso do dinheiro. Até então predominava o escambo dentro do feudalismo. A partir desse momento, os mercadores começam a depender cada vez mais de dinheiro sonante, de moeda mesmo, física, que você segura e troca de um produto por outro, porque o dinheiro ele tende a facilitar as trocas, ele é uma reserva de valor, o dinheiro ele não é perecível como um alimento, um mantimento, né? Então,
vender em troca de dinheiro, né, vender sapatos em troca de dinheiro é melhor do que vender sapato em troca de comida. Porque com dinheiro você compra a quantidade de comida que você precisa e o que sobrar você, enfim, compra depois, enfim. Se você vender toda a sua roupa que você produziu hoje por um monte de comida, semana que vem uma boa parte dessa comida já estragou, então não faz muito sentido, né? Você não quer usar toda a sua riqueza de uma vez, de um dia para o outro. Você quer que aquela riqueza se acumule e que aquele valor se preserve ao longo do tempo. O dinheiro tem essa função, ele faz esse papel, e isso era muito importante aqui nesse momento. Então, a gente tem também aqui, graças a esse renascimento comercial, o retorno da economia monetária. Vão aqui nesse momento, no grupo dos camponeses, se formarem as chamadas corporações de ofício. Tá? O que são as corporações de ofício? Vamos ver se eu consigo te explicar isso de uma forma bem prática. Hoje, para aprender uma profissão, você pode fazer um curso técnico profissionalizante, você pode fazer uma faculdade que vai te ensinar aquela profissão ou algo do tipo. Na Idade Média, isso simplesmente não existia. Para aprender uma profissão, você começava a trabalhar com alguém que já conhecia aquela profissão e quem já conhece explica para quem não conhece. E o tradicional é que você que queria aprender aquela profissão começasse a trabalhar junto com o profissional quando você tinha, sei lá, 10 anos de idade. Seus pais te levavam com 10 anos para aprender a ser médico. E aí você ficava trabalhando de auxiliar de um médico. Tá? Aquele médico ele ia te ensinando dia a dia como fazer um procedimento ou outro, como produzir um remédio ou outro, e assim por diante, ao ponto de que, quando você chegasse ali por volta dos seus 18, 20 anos, você já sabia todas as técnicas necessárias e você já era um médico pronto, preparado para atuar. A mesma coisa acontecia com o ferreiro, com o sapateiro, com o alfaiate, com todas as profissões. Tá? Então, era uma forma de fazer a transmissão do conhecimento de uma forma mais prática, né, e preservando aquele conhecimento profissional, aquele conhecimento artesanal de uma geração para outra. Né? Senão, seria muito difícil o novato ter que aprender sozinho como é que faz tudo, e isso não geraria um grande desenvolvimento, um acúmulo de experiência e know-how tecnológico ao longo do tempo. Tá? Só que deveria haver algum tipo de mecanismo de controle, porque se você tivesse um médico com 30 aprendizes, ensinando a esses 30 aprendizes simultaneamente a profissão, você teria dali a alguns anos 30 novos médicos. Se cada um desses 30 novos médicos tivesse 30 aprendizes e assim por diante, chegaria um momento em que você teria mais médico do que paciente e não haveria mercado consumidor para todos aqueles profissionais. Então tinha que haver algum controle da quantidade de indivíduos que poderia desempenhar aquela profissão, para você não ter uma superabundância de profissionais e aí não ter mercado consumidor suficiente para todos, gerando um empobrecimento geral de toda aquela categoria, o que também seria muito ruim. Né? Imagina que todos os médicos fossem à falência e todos eles deixassem de ser médicos, chegaria um ponto que não teria mais médico nenhum de novo. Né? Então tinha que ter ali um equilíbrio, e era difícil, era tênue manter esse equilíbrio. Tá? Uma das formas que esses artesãos encontraram na Idade Média para regular esse exercício da profissão, quem vai exercer ou não, e regular a qualidade do exercício dessa profissão, foi a criação das chamadas corporações de ofício. Elas também podiam ser chamadas na Idade Média de guildas. Tá? Então você tem a corporação ou a guilda. Você tem cada cidade com a sua corporação e cada categoria profissional também com a sua corporação. Então você tem a corporação dos sapateiros de Paris, a corporação dos alfaiates de Londres, a corporação dos médicos de Madrid, a corporação dos queijeiros de Lisboa e assim por diante. Enfim, cada cidade tem várias corporações conforme as profissões que estejam sendo exercidas ali naquela cidade. Tá? Um dos motivos pelos quais essas corporações eram criadas é, como eu já falei, regular o exercício profissional. Tá? É ter a certeza e a garantia de que quem está exercendo aquela profissão naquela cidade tem uma qualidade técnica. Imagina o seguinte, imagina os tecelões de uma certa cidade. Tá? Eles estão lá produzindo seus tecidos. Tá? E eles estão exportando aqueles tecidos que produziram para uma outra cidade. Imagina que você comece a ter vários tecelões de má qualidade, com péssimos profissionais, sem competência nenhuma, produzindo tecidos de má qualidade. Tá? E esses tecidos sendo vendidos para outras cidades, para outras localidades. E aí, com o passar do tempo, isso geraria má fama para aquele produto. Né? Imagina os tecelões de Flandres. Eles, se não tivessem nenhum tipo de controle, quem quiser chega em Flandres e produz tecido, isso faria com que os tecidos tivessem baixa qualidade, né, ou não teriam uma garantia de boa qualidade, e aí você começaria a vender esses tecidos pela Europa inteira, tecidos de péssimo gosto, de péssimo nível, e com o passar do tempo aquilo ali geraria má fama, e todo mundo ia começar a pensar, não compra tecido de Flandres não, os tecelões de lá são muito ruins.
Então, os poucos bons tecelões, eles iam perder o seu mercado, né? Porque eles iam ficar com uma má fama da qual eles não tinham nem culpa. Porque os outros profissionais sem qualidade iam trazer má fama para toda aquela categoria. Então, a corporação de ofício ela servia para ser um mecanismo de controle, né? Para você ser integrado, para você entrar naquela corporação, você tinha que ser aprovado previamente pela corporação. Um outro ponto importante aqui é que essas corporações elas eram hierarquizadas em 3 níveis principais, o aprendiz, o oficial e o mestre. Quando você chegava ali com seus 10 anos de idade para aprender aquela profissão, você aprendia com um mestre. Tá? Então você tinha um mestre com alguns aprendizes. Esses aprendizes eles ficavam vários anos ali aprendendo e quando eles estavam prontos, maduros e sabiam fazer aquele produto, aquela mercadoria, aquele artesanato, eles tinham que fazer uma prova da corporação de ofício para, caso aprovados, poderem ser considerados oficiais. Eles deixariam de ser aprendizes e passariam a ser oficiais. O aprendiz ele trabalhava em troca de moradia e de aprendizado. O oficial ele já ganhava salário, ele já começava a ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho. Então, era desejável para um aprendiz se tornar um oficial, porque ele começaria a finalmente ganhar dinheiro com aquilo. Tá? Só que para virar um oficial, ele tinha que fazer uma prova. E se ele não tivesse competência, qualidade, ou ele continuava sendo aprendiz por mais tempo, até ele melhorar o seu talento ali e conseguir produzir e passar na prova, ou se ele não passasse na prova, ele simplesmente nunca poderia exercer aquela profissão sozinho por conta própria. Ele continuaria sendo eternamente aprendiz até o final da vida. Né? O sujeito ia ficar com 50 anos sem ganhar salário, sem ter como sobreviver por conta própria, tendo que obedecer a alguém. Né? Então, o sujeito ele não tinha muita liberdade enquanto ele fosse aprendiz. Então, você tem um aprendiz aprendendo com o mestre, aprendeu, fez uma prova, virou oficial, começa a ganhar salário. Se fez a prova e foi aprovada é porque está produzindo com qualidade, porque é um bom profissional, e aí vai continuar trabalhando, produzindo e aprendendo. Quando esse oficial se tornar super competente e capacitado, ele pode fazer uma nova prova e aí virar mestre. Quando ele virar mestre, aí ele está no topo da profissão dele, ele vai ser o cara mais gabaritado e vai poder ter os seus próprios aprendizes e vai produzir cada vez mais e ganhar cada vez mais. Tá? Então, você tem aqui um mecanismo de controle, só entra na corporação, só deixa de ser aprendiz e se torna oficial e mestre quem é aprovado. Isso é uma forma de criar qualidade para o exercício dessa profissão. Você vai ter também um controle do fornecimento das mercadorias. As corporações elas controlavam quem poderia produzir e vender naquela cidade. Se você é um tecelão de Flandres, tá? Só os tecelões de Flandres podem produzir tecido e vender em Flandres. Se tiver um tecelão sei lá, de Copenhagen e ele quiser vender tecido em Flandres, a corporação dos tecelões de Flandres pode proibir, falar não vai vender tecido aqui, coisa nenhuma, porque a gente não deixa. Isso era uma forma também de criar uma certa barreira protecionista, né, um protecionismo para aquele mercado interno ali. Né? Era ter a garantia de que os artesãos daquela cidade teriam um mercado suficiente garantido para produzir, ter o suficiente, enfim, e sobreviver, ter lucro e tal. Tá? Então, essas corporações elas também estavam ali para defender os interesses comuns dessa categoria profissional. Nesse aspecto, funcionava muito similar a um sindicato, por exemplo. Né? Essas corporações elas poderiam pressionar o poder público para que o poder público proibisse a importação de uma mercadoria concorrente ou criasse vantagens fiscais em termos de impostos, enfim. Então, as corporações também tinham essa função, tá? Regulamentar o exercício da profissão, controlar o fornecimento das mercadorias, defender interesses comuns e, por último, funcionavam também como sociedades de ajuda mútua. Caso um artesão tivesse algum problema de saúde e não pudesse trabalhar, né, os outros poderiam ajudar, cada um dar ali uns tostõezinhos, umas moedinhas por mês para dar uma ajuda financeira para aquele indivíduo que está em más condições e que não está podendo trabalhar naquele momento. Ou no caso, por exemplo, de uma viúva, né, ou de um órfão, o filho de um artesão e o pai faleceu e o filho está ali sem ter o que comer e tal, então os outros artesãos da corporação ajudam financeiramente, inclusive, para, enfim, cada um ali saber que os seus familiares não vão ficar desvalidos em caso de necessidade. Isso também era um forte fator que estimulava esses artesãos a quererem participar dessas corporações. As cidades se libertam. Com o passar do tempo, o termo burguês, que se referia a princípio a todos os moradores da cidade em geral, passa a se referir apenas à parcela enriquecida, a gente comentou isso já.
E essa parcela enriquecida, essa burguesia enriquecida, ela deseja cada vez mais liberdade econômica, liberdade para fazer negócios. Ela deseja se livrar das obrigações feudais. Tá? Então, como algumas dessas cidades estavam dentro das áreas de controle de domínio de senhores feudais, e esses senhores feudais começavam a exigir impostos excessivos, abusivos daquela cidade e tal, uma prática que vai começar a ocorrer é que essas cidades começam a negociar a sua emancipação em relação ao senhor feudal. Elas começam a negociar para se tornar cidades livres. Tá? E aí, como é que elas fazem essa negociação? Eles somam um enorme volume de dinheiro, em vez de pagar aquele X de imposto, você soma um valor 30 vezes maior, paga no ato, numa parcela só, e em troca, o senhor feudal que tinha direito àquele território, ele concede um documento chamado Carta de Franquia. O que é essa Carta de Franquia? Essa Carta de Franquia dizia que a partir daquele momento a cidade tinha se tornado uma cidade livre. Nenhum senhor feudal mais poderia vir ali cobrar impostos ou fazer exigências ou nada do tipo, porque o senhor feudal que tinha direito sobre aquele território abriu mão desse direito e concedeu o direito de autogestão, de autocontrole para aquela cidade, para aquela comunidade. Tá? Então isso é a Carta de Franquia. A tal ponto em que essas cidades elas começam a crescentemente fazer isso à medida que a Baixa Idade Média se desenvolve e as cidades passam a ser associadas com o local da liberdade. Você, no feudo, está preso às obrigações feudais, aos impostos, talha, banalidade, corveia, mão morta, obediência ao senhor feudal. Já na cidade, não. É cada um por si, Deus por todos. Você está lá livre, pode trabalhar, prosperar, enriquecer, ou, enfim, de qualquer forma, simplesmente mandar no seu próprio nariz. Tinha um ditado alemão da época que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Isso aqui é uma metáfora para explicar que nas cidades não pesavam as obrigações feudais que normalmente existiam no ambiente rural. Aqui a gente tem uma ilustração de uma dessas cidades, né? Enfim, feira, comércio, comerciantes transportando suas mercadorias, artesãos vendendo seus excedentes, né? Enfim, um fluxo de vida urbana muito intenso, de troca comercial muito intensa. Vamos fazer uma questãozinha aqui da Universidade Federal de Goiás, questão de 2014. Leio o fragmento a seguir. É um trechinho de um livro do Jacques Le Goff, sobre o qual a gente já falou aqui nas aulas de Idade Média. É um medievalista francês muito famoso. Ele lançou um livro chamado Por Amor às Cidades, em que ele explica, descreve como eram as cidades medievais em comparação com a sua evolução, enfim, seu desenvolvimento. A cidade contemporânea, e aí diz ele no texto, a cidade contemporânea é a cidade de hoje, 2020. Tá? A cidade contemporânea, apesar de grandes transformações, está mais próxima da cidade medieval do que a cidade medieval está da cidade antiga. Tá? Então ele está falando de 3 cidades aqui. A cidade de hoje, 2020, a cidade da Idade Média e a cidade da Grécia Antiga, a cidade da Roma Antiga. Tá? São 3 tipos de cidade. E o que ele vai dizer para a gente é que a cidade medieval ela parece mais com a de 2020 do que com a cidade da Grécia Antiga ou da Roma Antiga. Por mais que muitíssimas mudanças tecnológicas e tal tenham acontecido, para a visão desse historiador, né, a cidade medieval está mais próxima de hoje em dia. Por quê? Nessa passagem, o historiador Jacques Le Goff compara a cidade medieval com a contemporânea, estabelecendo uma aproximação entre ambas. A característica da cidade medieval que permite tal relação é a... Antes de passar para as opções, deixa eu fazer um breve comentário aqui sobre a cidade antiga. A cidade antiga era um centro de civismo. Tá? A cidade antiga era o centro do fazer político. Na cidade antiga, na cidade de Atenas, de Esparta, de Corinto, de Roma, enfim, qualquer uma dessas cidades aí, a cidade era o local em que os homens livres se reuniam para fazer política, para decidir o destino da polis. Daí, polis vem a política. Tá? A cidade hoje ela é um polo de encontro de força de trabalho, de capital, de produção, de distribuição, de venda, de comércio. Tá? Isso é a cidade contemporânea. Ela não é necessariamente o local do fazer político. Tá? Embora faça-se política nas cidades, obviamente. Mas a cidade ela é mais do que isso hoje. Ela é esse polo econômico. A cidade ela se transforma num polo econômico, ela deixa de ser o polo político que se transforma no polo econômico justamente na Idade Média. É essa a comparação que o Jacques Le Goff está fazendo. Ele está justamente dizendo que a cidade se transforma num polo econômico na Baixa Idade Média, aqui com esse renascimento comercial e urbano que passa a ocorrer a partir do século XII. Vamos ver as opções. Letra A.
Exaltação da vida cívica, associada aos jogos e aos espetáculos promovidos por seus governantes. Isso é a cidade antiga. Tá? Isso não é a cidade medieval. Então está errado aqui em referir a isso como se fosse a cidade medieval. Isso é a cidade antiga. Letra B, laicização da cultura. O que é laicizar? Laicizar é tirar a influência religiosa. Tá? Uma coisa laica é uma coisa não religiosa. Laicização da cultura expressa na arquitetura dos edifícios públicos em contraste com o domínio religioso. Gente, a gente falou lá atrás que as cidades medievais, na Baixa Idade Média, vão ser locais onde vão ser construídas enormes catedrais góticas. Essas catedrais elas foram construídas ao longo da Baixa Idade Média toda, não foi de um ano para o outro. Né? Você teve ali 3, 4, 5 séculos construindo catedrais góticas na Baixa Idade Média. Então, você não tem laicização da cultura expressa na arquitetura dos edifícios. Né? Esses edifícios eles são, e a gente falou sobre isso, de como a arquitetura gótica estava destinada, né, voltada à expressão de um sentimento religioso. Então, a arquitetura ela não é uma expressão da laicização da cultura. Exatamente o oposto, está absolutamente errado a letra B. Letra C. A cidade era o local da valorização das atividades de produção e trocas comerciais, alimentadas por uma economia monetária. A cidade medieval é assim, a cidade de hoje é assim. Essa é justamente a comparação que Legoff faz no seu texto. Eu suponho que seja esse o gabarito, mas vamos ver as outras opções só para ter certeza. Letra D de dado, afirmação da autonomia política, revelada pela oposição dos citadinos ao poder dos senhores feudais. Não é isso a característica da cidade medieval que a aproxima de hoje. Tá? Embora você tenha tido, de fato, a cidade medieval se libertando politicamente do domínio do senhor feudal, isso é verdade para a cidade medieval, mas o texto, isso não está de acordo com o texto, porque o texto faz uma comparação com a cidade de hoje. Tá? Então, o aspecto da cidade medieval que a aproxima de hoje não é a autonomia política, porque isso era uma verdade na Idade Média, na Baixa Idade Média, mas não é uma verdade hoje. A gente não tem hoje cidades que sejam autônomas, que sejam cidades-estado. O Rio de Janeiro não é uma cidade-estado separada de Brasília, separada de São Paulo, separada de Belo Horizonte. Então, está errada essa comparação aqui. Letra E, segregação social manifestada na criação de bairros periféricos pobres e violentos. Isso é uma verdade hoje, mas não era uma verdade na Idade Média. As cidades medievais elas eram grandes em comparação, né, a cidade da Baixa Idade Média eram grandes em comparação com a Alta Idade Média, mas eram muito pequenas comparadas com hoje em dia, não chegava a ter bairros periféricos. Né, essa organização socioespacial, ela é contemporânea, mas ela não é medieval, então essa comparação aqui na letra E também está errado. Então, de fato, a letra C é a única que nos atende, suponho que seja esse o gabarito da Universidade Federal de Goiás, e de fato é. Grande cisma do Ocidente já é um tema mais complexo que eu deixo para a gente conversar na próxima aula e encerro por aqui. Se tiver dúvidas, mandem e não esqueçam de lavar muito bem suas mãos.